nas costas acomete cerca de 80% da população. E quem não tem dor nas costas, com certeza um dia vai ter. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde. Essas dores, elas estão associadas a maus hábitos posturais, desequilíbrios musculares, a inatividade física, a manutenção de determinadas posturas por muito tempo, sobrepeso, carregamento de cargas de forma incorreta, né? E entre muitos outros fatores. Essas causas, elas são o ponto de partida para as alterações na coluna, que podem ser as escolioses, as hérnias, os desvios posturais, né? As artrites, as artroses, estenoses, entre uma gama muito grande de alterações na coluna. A gente vai falar um pouco sobre sustentação da coluna. A coluna ela é sustentada por músculos e ligamentos. Os músculos se fixam a ela e a outras estruturas do corpo, né? Eles têm um papel importante na saúde da coluna, porque é ele que é responsável por levar a coluna para fazer os movimentos, né? Os músculos, eles devem ter, como tudo na vida, um equilíbrio. Se você tem um músculo muito forte, você vai ter tensões musculares excessivas, que vão gerar dor. Em contrapartida, se você tem um músculo muito flexível, você pode gerar frouxidão, né? E você tem um movimento muito excessivo. Isso também não é legal, porque pode levar a fraturas, né, em casos extremos, a lesões por fraqueza muscular. Então, o que a gente precisa de uma coluna? Uma coluna equilibrada, seria a palavra. Você vai equilibrar força e flexibilidade, né? O método Pilates, ele tem muito disso, de você alongar o músculo que está muito encurtado, né? E fortalecer aquele músculo que está muito alongado, para a gente evitar essa compensação toda, esse desequilíbrio na musculatura. Bom, e qual a importância desse equilíbrio muscular para a manutenção da nossa postura, para alívio de dor e para a manutenção da nossa saúde, da nossa qualidade de vida? Pensa comigo, se você tem uma coluna rígida, né, como uma coluna de uma casa, de um prédio, ela é totalmente rígida, né? Ou seja, ela é forte. Se nós tivéssemos a nossa coluna forte, a gente conseguiria se mobilizar, ter uma boa movimentação? Não, porque a coluna do prédio não se move. E a nossa coluna é do mesmo jeito. Se você tem músculos muito fortes sustentando ela, você tem pouca mobilidade, você não se movimentaria tanto, né? Se nós tivéssemos, por outro lado, músculos fracos, como, por exemplo, uma gelatina, né? Que você balança e a gelatina sacode para um lado e sacode para o outro. Se nós fôssemos um músculo somente alongado, flexível, que não tivesse força, nós não teríamos a capacidade de sustentar a nossa postura. Então, a nossa postura é sustentada pelo equilíbrio das forças musculares, ou seja, você não pode ser muito forte e não ter flexibilidade, você não pode ser muito flexível e não ter força. Então, é uma balança e a gente precisa equilibrar essas duas coisas, né? O nosso corpo, ele precisa ser firme e flexível, e não excessivamente forte e pouca flexibilidade. Não preciso de flexibilidade. Sim, você precisa de flexibilidade para você ter amplos movimentos. A gente foi feito para se movimentar em vários planos de movimento, que a gente chama, né? Em vários ângulos, traduzindo isso. Então, se a gente consegue inclinar o tronco para frente e esticar o braço para alcançar um objeto, isso é dado pela flexibilidade. Agora, se eu tenho capacidade de pegar um saco de cimento e aguentá-lo, isso é força. Então, força puxa para um lado, flexibilidade para o outro, mas as duas têm que caminhar juntos. Isso é uma coisa para você observar no seu corpo. Observe a sua força e a sua flexibilidade. Me fala como é que ela está. Observa bem como é seu corpo. Ele é muito forte? Ele é pouco flexível? Observa isso. Vamos entender um pouquinho a nossa coluna?
Bom, a coluna ela é o pilar do nosso corpo. Ela nos dá, nos sustenta e nos dá a mobilidade. Nossa coluna é formada por 33 vértebras, sendo que são 7 na cervical, a parte de cima, 12 na parte torácica, 5 na parte lombar, 5 sacral e 4 no cóccix, que é o finalzinho da coluna, e elas se fundiram, acabaram formando uma vértebra só, mas elas são 4 vértebras pequeninas, né? Entre cada vértebra dessa, a gente tem os discos intervertebrais, que é uma substância gelatinosa, que elas servem para distribuir as cargas do nosso corpo, né? Você tem a gravidade atuando sobre a gente e os discos fazem a função de distribuir as cargas, tá? Os discos também são responsáveis por dar mobilidade à nossa coluna. A ligação entre cada vértebra, ela se dá através de ligamentos e músculos. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as curvaturas da nossa coluna. Cada região da coluna tem uma curvatura diferente. Vai entrar agora uma imagem mostrando uma lordose na região da cervical, tá? E na região torácica a gente tem uma cifose. E na lombar, novamente uma outra lordose. Essas curvaturas, elas são fisiológicas. Isso serve para equilibrar a gente, nos manter de pé. Quando ela passa a ser patológica, né? Essas curvas só vão passar a ser patológicas quando elas levarem o nome de hiper. Ou seja, quando ela for excessiva. Aí a gente vai ter uma hiperlordose cervical, uma hipercifose torácica e uma hiperlordose na lombar. Tá? Esses quadros geralmente podem gerar dor. Além dessas duas condições, nós temos também a escoliose. A escoliose é um desvio lateral da nossa coluna. Vai aparecer uma imagenzinha aí para vocês entenderem mais ou menos o que é a escoliose. Ela vai trazer desvios laterais, tanto pode ser para um lado como para o outro, ou ela desenvolve para um lado e com o tempo ela vai também indo para o outro lado. Então a gente vai ter uma escoliose, a coluna vai ser em S, tá? E para a gente fechar essas alterações da postura, a gente tem as retificações, que podem ser na cervical, na torácica e na lombar também. Ou seja, a ausência de curvatura. Ao invés de você ter a curvinha tanto na cervical e na lombar como na torácica, você não tem, você tem uma retificação, ou seja, ela é totalmente reta. Isso também é patológico porque você vai distribuir carga de uma forma errada, você vai ter alterações posturais. Essas são as alterações na coluna e como elas se apresentam, né, no nosso corpo. Como eu falei, o número de pessoas afetadas por dores na coluna é de 80% da população. E se esse é o seu caso, eu vou, de alguma forma, tentar te ajudar. Vou te dar dicas sobre como você organizar a sua coluna, como você distribuir bem o seu peso no seu corpo, tá? E uma dica eu já deixo aqui para você. O movimento é a cura para as dores. Porque quanto mais parado você ficar, maior é a sua rigidez. Quanto mais rígido você ficar, mais dor você vai sentir. O teu corpo, ele foi feito para o movimento. Então, se você sente dor, para. Quando você for mexer, vai doer mais. O que você vai fazer? Vai parar. Quando você parou, aumentou esse processo. Quando você mexer, a dor vai aparecer. Você vai aumentar mais a tua sensibilidade. Então, é uma cadeia. É uma roda, uma coisa puxa a outra, uma engrenagem, né? Que uma coisinha vai puxando a outra, que vai gerando outra e sempre aumentando a sua dor, aumentando o seu desconforto. Então, quer prevenir dor nas costas? Movimento. Quer aliviar sua dor nas costas? Movimento. O movimento é a melhor indicação para a sua coluna. Eu dividi essa observação em fases. A primeira fase, de frente para o espelho, com o corpo relaxado,
Observe. Se os seus ombros estão alinhados, se a sua cabeça está inclinada para o lado, se o seu ossinho do quadril está alinhado. Na segunda fase, já de lado, peça alguém para fotografar os dois lados e observe. A cabeça está muito para frente ou está muito para trás, sinalizando uma hiperlordose ou de repente uma retificação. No meio da coluna tem uma curva muito acentuada, parecendo uma mochilinha, ou ela está muito reta. A sua lombar tem que ser uma curva suave. Ela tem essa curva? Está muito grande ou ela não existe? Na terceira fase, agora você vai fotografar de costas e observar novamente a altura dos seus ombros. Observe se a sua coluna inclina para as laterais. A gente vai precisar de uma toalha, tá? Você vai pegar uma toalha grande, dobrar ela ao meio, vai fazer um rolinho e a gente vai deitar sobre esse rolinho. Você vai posicioná-lo aqui na base da sua cabeça, tá? E aí você vai fazer os movimentos. Se você tem retificação, você vai apoiar o olhinho mais para baixo, para criar uma cor. Se você tem a hiperlordose, você apoia o olhinho mais para cima, para você diminuir essa curvatura. Bom, nesse segundo exercício a gente vai mobilizar a nossa torácica. A gente vai usar para consciência corporal 2 bolinhas. Você vai pegar a bolinha, você vai sentar nos seus isquios. Uma boa dica agora. O que são isquios? São os 2 ossinhos, vou deixar a foto aqui, são os 2 ossinhos do bumbum. Como é que a gente sabe se está sentando no isquio? Você vai pegar a sua mão e vai palpar no bumbum um ossinho. Eu acho ele bem aqui embaixo, ó. E sentei. Eu vou pegar ele, ó. Vou puxar ele para trás. E o outro a mesma coisa. Sentei, tô retinha. O que ficar mais confortável, perna estendida ou perna dobrada, beleza? As 2 bolinhas aqui. Você vai levar o seu braço para cima, girar a sua mão pro teto e vamos começar a mobilização da torácica. Enrola, desenrola e cresce o braço. Enrola, desenrola, cresce o braço.
você já sabe qual é a sua alteração de curvatura, certo? Realizamos os exercícios, tomamos um pouco mais de consciência sobre o nosso corpo. Você tomando consciência corporal, fica muito mais fácil você cuidar da sua coluna. Por quê? Porque você já vai descobrir quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Ao longo do programa, a gente vai descobrir os movimentos para a lordose lombar e você vai melhorar essa sua qualidade. Para todas as outras alterações, também vão ter os exercícios. O que é importante nesse momento é você saber qual é a posição do seu corpo, qual é a sua consciência corporal, aonde está o seu corpo, que estruturas você sente mais. Isso vai te ajudar até a definir o seu tipo de dor. Um dado muito importante de 2019 do INSS, a segunda maior causa de afastamento do trabalho são as dores lombar, ou seja, tem muita gente sentindo dor lombar, né? E isso vem prejudicando as pessoas no seu dia a dia, inclusive no trabalho. E a sétima maior causa de afastamento é a dor na coluna de uma forma geral. Ou seja, o nosso pilar, a nossa sustentação, ela está doente, a gente precisa cuidar da nossa coluna. Então, você tendo consciência desse dado e você tendo, através dos exercícios que nós fizemos, consciência do seu corpo, você consegue ter bons resultados e você consegue viver melhor com a sua coluna. Beleza? Isso não é papo de velho, hein? A galerinha que está no INSS é a galerinha que está ativa no mercado de trabalho, né? São as pessoas na faixa produtiva. Então, a gente precisa que se cuidar para ter uma fase produtiva bem bacana, realmente produtiva, e a gente chegar lá na frente com qualidade de vida e envelhecer bem, envelhecer com qualidade, com saúde na coluna e no seu corpo todo. Beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.